Muito boa noite a todos vocês, uma feliz Páscoa para todos vocês que estão vendo esse vídeo, para vocês e para todos os familiares, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero fazer esse vídeo aqui, galera. Vamos falar sobre o que? Quem será o treinador do Corinthians, que até agora não foi apresentado. Falaram que o Dorival Júnior iria dar resposta ontem e não deu até agora. Vamos falar também sobre o elenco do Corinthians, né? Você tem alguns jogadores aqui, galera, que não dá para vestir a camisa do Timão, tá? São jogadores que hoje, tá? Tô falando de hoje, na data de hoje, não tem como continuar no Corinthians. Eu sei que o Corinthians não tá lá aquelas coisas financeiramente, mas não tem como. Tem de 6 a 10 jogadores aqui que não tem como estar no Corinthians. Contratações erradas ou estão lá por estar. Quando entram não resolve nada, pelo contrário, o time cai de produção. Vamos falar também, fique até o final, sobre a dívida do Corinthians. Porque não é só contratar jogador, não é só contratar treinador, porque hoje qualquer treinador hoje no Brasil que está disponível quer ganhar de 2, 3, 4 milhões de reais. Isso está errado. É o mercado? É. Mas as condições do Corinthians hoje, será que suporta pagar 3 milhões para um treinador? Então fique até o final, deixe seu like, compartilhe, porque esse vídeo aqui vai ser produtivo. Porque não é só falar de contratação, não é só falar quem vai ser o treinador, não é só falar que precisa de contratar treinador. E o financeiro do clube? Vamos lá. Vamos começar falando, né, que até a data de hoje ainda não apareceu o treinador do Corinthians, não apresentaram o treinador do Corinthians. Entre eles estão se falando muito do Dorival, né? Falaram que o Dorival é o mais próximo do Corinthians. Será? O próprio Dorival Júnior, ele deu entrevista para a Rádio Bandeirantes, para os jornalistas de lá. E não me recordo o nome do jornalista, tá? Perdão. Mas o jornalista é muito amigo dele, tem áudio, tem informações. Falou que o Dorival não tá sabendo de nada, que não teve reunião nenhuma, não teve contato nenhum em termos de reunião presencial com o Fabinho Soldado. Como falaram aí, né? Deram a notícia que o Fabinho Soldado marcou uma reunião, conversou com o Dorival, acertaram o salário, que o Dorival falou que vai pensar. Teve-se uma consulta. E até então o Dorival falou que, né, por telefone, que iria pensar, mas não teve reunião por enquanto. Palavras do Dorival para os jornalistas da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Corinthians ofereceu, parece que 2 milhões e meio para Dorival Júnior. Ou Dorival Júnior pediu 2 milhões e meio de reais. Eu acho muito. Mas quem está precisando hoje é o Corinthians. Será que o Dorival vale 2 milhões e meio de reais? Será que o Dorival será um bom técnico para o Corinthians? Será um bom comandante? Será que ele vai botar ordem no vestiário? Será que ele vai segurar a bronca? Será que com esse grupo que o Corinthians tem, esse elenco que o Corinthians tem, que é fraco para o brasileiro, o elenco é fraco, principalmente os jogadores reservas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Será que o Dorival Júnior irá dar conta? Particularmente, é apenas uma opinião. Eu acho que não. Eu acho que o Dorival não tem a cara do Corinthians. Daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é o meu palpite para ser o treinador do Corinthians. Também se aceitar. Se também não aceitar, falar que não vou pensar, parte para outro. É assim que tem que ser. Mas falaram Dorival Júnior. Falaram, parece que o Corinthians também já entrou em contato com o Tite e com o Luiz Castro.
Situação do Luiz Castro. É 3, 4 milhões de reais. É no mínimo que ele pede. Fora as contratações, fora exigências, enfim. Eu acho difícil, não é impossível, mas acho difícil ele vir pro Corinthians. Ou o Corinthians aceitar a proposta dele. É um treinador que deu certo no Botafogo. É um bom treinador. Fez um bom trabalho no Botafogo. Porém, também não sabemos que se vai dar certo no Corinthians. Aí que tá o problema. Paga 3, 4 milhões para um treinador. Chega no Corinthians, dá 1, 2, 3 meses. Não dá o resultado que espera. E aí como é que faz? Tem que pagar multa de novo. Assim como tem que pagar multa por Ramon Dias. Que seja pouco ou bastante, mas tem que pagar. E o financeiro do Corinthians não tá essas coisas. Todos sabem disso. Sobre o Tite. O Tite, uns falam que ele está esperando o Al Hilal. Que ele está averbado com o Al Hilal. Que conversou com o Al Hilal. Que está palavrado. Mas hoje eu vi notícias que se o Tite aparecer no Corinthians daqui a pouco como novo treinador ou amanhã, não se assustem. Eu já fiquei sabendo de informação que o Tite falou entre o Al Hilal e o Corinthians. Se o Corinthians aceitar a proposta dele, ele dá preferência para o Corinthians. Por mais que ele negou o Corinthians por 3 vezes. Mas parece que agora ele falou assim, olha, se aceitar minha proposta entre o Al Hilal e o Corinthians, eu prefiro o Corinthians. Eu dou privilégio para o Corinthians. Eu dou mais atenção para ouvir o Corinthians. Se é verdade, também não sei. Já fiquei contente porque a minha opinião é o seguinte, galera. Tô falando de profissionalismo. Tô falando do maior treinador da história do Corinthians, Tite. Foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Querendo ou não, hoje é o melhor treinador da história do Corinthians. Conhece o Corinthians, conhece os bastidores. Eu não posso chegar aqui e falar o Tite está ultrapassado. Na minha opinião, hoje é o melhor para assumir o Corinthians no momento. Por ter conhecimento do clube e também de gestão. Tá? Ele sabe trazer o jogador para ele. Tô falando do Corinthians. O que ele fez, o que aconteceu no Flamengo, na seleção é outra conversa. Falando do Corinthians. Não sei a opinião de vocês, mas pra mim, hoje, essa relação que tá aqui entre Dorival, Tite, Luiz Castro, Carille, então deixava o Ramon. Se é pra trazer o Carille, na minha opinião, é melhor deixar o Ramon Dias. Deixava o Ramon Dias e o filho dele. Por mais que eles estavam errando em escalações, em ficar poupando jogadores, então deixava o Ramon Dias pra trazer o Carille. E agora saiu um papo aí, o Marcelinho Carioca tava falando aí também, nos bastidores. Tô falando, apenas comentando aqui com vocês, tá, pessoal? Não é informação não, isso aqui já é o que eu escutei hoje. O Marcelinho Carioca comentando nos bastidores, na rádio dele, que até o nome do Tevez, do Carlito Tevez, estão comentando aí. Aí já é demais, né, galera? Pelo amor de Deus. Aí é chutar o pau da barraca, trazer Carille ou Tevez, aí tem que chutar o pau da barraca. Tudo bem, se vir o Dorival, se vir o Tite ou o Luiz Castro, legal. Agora, Carille, mandar o Ramon Dias embora pra ir atrás de Carille, pra ir atrás de Tevez, aí vocês estão de brincadeira. Então deixa a opinião de vocês aí. Qual desses treinadores vocês dão preferência? Vamos falar dos treinadores, né? Vou falar aqui então do Dorival, Tite, Luiz Castro ou Carille. Eu nem vou falar do Tevez. Eu prefiro o Tite. No momento hoje o Tite. E vocês?
Quem que vocês preferem para assumir o Corinthians? Agora vamos falar, rapidamente, sobre o elenco do Corinthians. Porque um assunto puxa outro. Falamos de treinador, tudo bem, vamos supor que é o Dorival. Vamos supor que é o Tite ou o Luiz Castro. Qualquer um desses três, legal, maravilha. Com certeza eles vão pedir reforços. Vai ter que contratar, por mais que o Corinthians está sem grana. Olha o elenco do Corinthians aqui, galera. Jogadores, na minha opinião, que não devem estar no Corinthians. Donelli não serve para ser reserva do Hugo Souza, de jeito nenhum. Tem que contratar um goleiro reserva. Experiente, bom. Pô, vai atrás do Walter de novo então, pô. Tá na reserva do Mirassol? Então deixa o Walter, que já conhece o Corinthians, é barato. Se for por causa de grana, é barato. Pelo menos nunca comprometeu o Corinthians quando estava na reserva do Corinthians. Pelo contrário, era o melhor reserva do Brasil, o goleiro Walter. Félix Torres, pelo amor de Deus. Kaká, zagueiro. Alex Santana. Olha o banco de reserva do Corinthians. Coronado, 2 milhões por mês. Até mais fica no banco de reserva ou machucado do que joga. Héctor Hernandes ganha quase 500 mil por mês. O espanhol. Mateuzinho, meia boca. É o que temos para hoje, mas lateralzinho, meia boca. Michael. Renovaram com o Michael. Pra quê? Só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogador. Não sei se eu tô esquecendo de mais algum. Comentem aí depois. Olha só os jogadores que está no banco de reservas do Corinthians. Que quando falta, na falta dos titulares, que entra aqui, ó. Se sai o goleiro, o Hugo Souza, tá o Donelli, chama gol. Zaga, Félix Torres e Kaká. Meio de campo, Alex Santana, Coronado. Na frente lá o Héctor Hernandes. Lateral Mateuzinho, que é o titular, mas mesmo assim meia boca. Léo Maná. Tô esquecendo do Léo Maná. Pelo amor de Deus, olha o reserva. Mateuzinho já é fraco, aí reserva do Mateuzinho, Léo Maná. Por mais que ele deu passe pro gol do Memphis Depay, né? Contra o Sport, mas pelo amor de Deus. Michael. Comentem aí, galera. Dá pro Corinthians ter um elenco desse pra ganhar campeonato? Não tem como. O time do Corinthians titular, o titular do Corinthians, dá pra chegar até quinto lugar, quarto lugar no Brasileiro. Mas se não se machucar e se jogar todos os jogos, que não tem como. Uma hora leva um vermelho, se lesiona, enfim. Aí entra um treinador, troca o treinador, vai ter que contratar no mínimo 6 jogadores. Zaga, goleiro reserva, lateral, meio de campo, atacante. Bom, Hugo Souza deve retornar, está trabalhando para retornar pela Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, se Deus quiser que volte logo. Enquanto Rodrigo Garro deve retornar só após o Mundial de Clubes. Tomara que volte antes, mas não sei, eu acho difícil. Vamos terminar aqui esse vídeo falando sobre a dívida do Corinthians. Falamos sobre treinador, que precisa ter. Um treinador custa caro, de ponta custa caro. Reforços, no mínimo 6, de qualidade vai custar caro. E sobre o banco de reserva do Corinthians, que ganham bem, viu? É jogador que ganha 2 milhões. O Thales Magno renovou o contrato dele. Não tá jogando mais nada. Ganha mais de 1 milhão. É banco. O Romero é banco? Tudo bem, mas o Romero quando entra, o cara tem raça, o cara resolve. É diferente. E tá no Corinthians miliano e já foi campeão de quase tudo também. Tem moral. Héctor Hernandes ganha 500 mil por mês quase. Mais fica no banco do que joga. Galera, se pegar o salário desses caras aqui, pelo amor de Deus. E o Corinthians devendo 2 bilhões 560 milhões de reais. É a dívida do Corinthians.
E tem mais uma coisa. E tem mais uma coisa. Contratando o treinador vai ter que trazer mais reforços. Pode colocar aí no mínimo 200, 300 milhões a mais. Para reforçar bem o elenco do Corinthians. Ah, Saulo, mas aí tem o patrocinador. O patrocinador contrata. O patrocinador banca. Beleza. Traz os reforços o patrocinador banca. Se o patrocinador não aguentar pagar, a gente não sabe, vai confiar nesses caras? Quem tem que pagar é o Corinthians. A bomba sobra para o Corinthians. A bomba sobra para o Corinthians, sabia disso? Porque no contrato o jogador não quer saber o patrocinador que vai trazer, mas no contrato com certeza tá amarrado lá. Se o patrocinador não pagar, quem paga é o Corinthians. Não interessa. Eles prestam serviço para o Corinthians. Vocês já pararam para analisar isso? Então a gente não pode confiar nem em patrocinador. Porque se eles fazem um exemplo. Se o Depay hoje para de receber, o Carrilho, o Martínez, vocês pararem de Yuri Alberto, salários altos, pararem de receber, quem tem que pagar é o Corinthians. E aí? Transfer ban? Porque o Corinthians não tem dinheiro. Aí é perigoso até fechar as portas. Temos que se preocupar com o financeiro sim, galera. Então isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo para vocês interessante. Eu estou falando sobre treinador, chegada de treinador. Qual é a preferência de vocês? Que precisamos, né? Claro. De reforços. De jogadores que não são utilizados e quando são utilizados não resolvem. Estão lá só para mamar na teta. Estamos falando aqui da dívida do Corinthians. Então deixe a opinião de vocês que é muito importante. E para mim, hoje sobre treinador, eu prefiro o Tite. No momento de hoje, para mim, para chegar e resolver e arrumar esse time do Corinthians, para mim é o Tite. E outra, ele sobe até a molecada da base, tá? Ele dá até mais oportunidade para molecada da base. O Corinthians está ganhando, ele já vai lá e escala a molecada. Substitui, coloca aí o Dieguinho, aí de repente já coloca o Jacaré, que joga de lateral também, se eu não me engano. Aí vai dando oportunidades para a molecada da base do Corinthians. Ele sabe trabalhar com a molecada, ele sabe subir a molecada. Então precisamos de treinadores inteligentes, porque quanto mais jogador revelar, melhor, né? Melhor para o Corinthians, evita de ter muito gasto e lá futuramente dá para vender o jogador e faturar uma grana. Deixa a opinião de vocês e vai Corinthians.